E o Corinthians, hein? Corinthians nas vésperas do jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, enfrenta problemas na presidência, hein? Problemas graves, nós vamos falar sobre isso já aí. Né? E com isso, até o Dorival Júnior assinou com o Corinthians, será o novo técnico do Corinthians. E o Vitão, hein? O Vitão volta a ser foco para uma provável contratação do Flamengo na próxima janela. Galera, vai lotar. Acabou os ingressos. Como é que vem o Mengão contra o Corinthians? Vamos saber sobre isso. E o Pedrinho, hein? E o Pedrinho, né? O dono da SAF do Cruzeiro, cara, se arrependeu de ter trazido Gabigol. Saudações rubro-negras, salve, salve, que bom estar com vocês nesse vídeo da manhã. Já agradeço o carinho de todos vocês aí que sempre recebe bem a gente aqui na sua casa, no seu trabalho, né, no seu veículo, aonde você estiver. Nosso muito obrigado. Já conto com a sua colaboração para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar aí a tua inscrição para ajudar o nosso canal, o like, que é muito importante o like, galera. Mete o dedão aí no like, porque a gente precisa da ajuda de vocês. Acione o sininho para receber as notificações de vídeos e lives que fazemos aqui e também deixa a sua opinião. Vamos ao que interessa, os assuntos do nosso Flamengo nessa manhã. Galera, vai lotar. Acabou, esgotou os ingressos, né? O Flamengo, a diretoria do Flamengo colocou uma carga de 64 mil ingressos. E ontem, ali no entardecer, já não tem mais nenhum bilhete, nenhum ingresso a ser comprado. Acabou. 64 mil ingressos foram vendidos, mais o público esperado de aproximadamente 68 mil pessoas. O último público que a gente viu ali foi na final do Campeonato Carioca, Fla-Flu, que deu 69 mil. Então vai ser uma grande festa do Mengão. E como é que vem o Flamengo, galera? Olha só, o Flamengo tem ali a questão do Plata e do Alexandro, né, que tiveram ali um probleminha. O Alexandro, um problema mais grave, um edema na coxa. Os dois treinaram dentro de campo, estão treinando sob supervisão da preparação física, com todo cuidado. Porém, o que a gente recebe, o que a gente sabe é que o Plata vai ter mais chances de participar da partida do que o Alexandro. Lógico, hoje, sábado, onde vai ser feito o último treino, é aí que o Felipe Luiz vai realmente decifrar esse mistério, se o Plata, se o Alexandro jogam essa partida. Eu acredito, no meu ponto de vista, que o Plata tem todas as chances. Não foi uma lesão, o Plata só está apresentando dores locais, que já está 95% melhor, então ele tem mais chances de jogar hoje. E aí a questão daquela, e o Pedro vai vir, o Pedro não vai vir, vai começar, galera. É claro que o Pedro vai entrar nessa partida. Eu acredito que ele vai jogar uns 45 minutos. Se é o início da partida, eu também acredito que não. Possa ser que ele entre no início da segunda etapa, e aí é o tão esperado. É aquele negócio, cara, trabalhar devagar com o Pedro, para que as coisas não criem problemas mais adiante. Mas o Flamengo é isso aí, a gente vai falando cada vez mais sobre o nosso Mengão. Meus amigos, o Gabigol, agora sim o Pedrinho se arrependeu de ter comprado o Gabigol. Comprado não, comprado. Porque eu vou dizer por quê, né? Que na realidade ele foi de graça, mas tem um alto custo aí. Bom, desde que Gabigol saiu do Flamengo, chegou no Cruzeiro, o Pedro, né, o dono da SAF do Cruzeiro, disse que não foi o esperado, o que ele esperava do Gabigol. Ou seja, Gabigol fez uns gols ali, mas não tem jogado, não tem. Inclusive, o técnico do Cruzeiro tem deixado ele algumas vezes no banco como reserva. Então, o Pedro Lourenço, né, o presidente da SAF, o dono da SAF do Cruzeiro, disse que sim, pretende até vendê-lo.
nessa próxima janela. E o Gabigol pode ser comercializado na próxima janela, galera. Isso o Pedro Lourenço disse que não descarta essa questão. Lógico que vão ter que chegar com um valor ali que vai agradar o Cruzeiro. Porque o Cruzeiro, ele veio de graça para o Cruzeiro, mas entre luvas e salários chega a 3 milhões de reais por mês. E ele não tem apresentado aquilo que o clube esperava. E a torcida do Cruzeiro, muitos cruzeirenses vêm falar, isso é mentira, tá de papo furado. Não, a torcida do Cruzeiro já não aguenta mais, né? Foi um alto investimento para nada. A verdade é essa. Então, fica essa questão aí no ar. Será? Bom, a gente já sabia que isso poderia acontecer, mas, né, o Cruzeiro investiu aí demais em jogadores, Dudu, o Gabigol e outros aí, e não tem conseguido um resultado bom. Infelizmente, um início bom aí nessa temporada. E o Pedro Lourenço, né, fica até meio abatido com essas coisas. Meus amigos, Vitão no Flamengo, volta ao foco de Vitão no Flamengo. Vou ler aqui para vocês, ó. O Osasuna, da Espanha, né, e o Flamengo disputam a contratação do zagueiro Vitão. O Flamengo ainda está de olho na contratação do defensor para reforçar seu elenco na sequência da temporada. Vitão, um dos principais nomes titulares do Internacional, chegou até conversas para jogar no Mengão, mas acabou ficando em Porto Alegre na última janela de transferência. Apesar das primeiras tentativas, né, o nome Vitão ainda é bem prestigiado internamente no Flamengo. E uma das tentativas seria feita na janela do meio do ano. O clube carioca pretende contratar um zagueiro para fortalecer sua defesa ao longo da temporada. E a juventude e o potencial do Vitão o torna um ótimo investimento, até visando, né, ali a seleção brasileira. O que você acha? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que o Vitão, ele é um dos melhores jogadores, sem dúvida nenhuma, e tem jogado bem, tem feito ali o papel dele de defensor no Internacional, mas você acha uma boa o Vitão vir para o Flamengo? Coloca aí que a gente gostaria de ler a sua opinião. Meus amigos, Corinthians se afundando, hein? Mas antes de falar desse problema do Corinthians, que é grave, né? O Dorival Júnior, ex-técnico do Flamengo e do São Paulo e da seleção brasileira, aceitou a proposta do Corinthians, assinou com o Corinthians até dezembro de 2026. Não se sabe se ele vai comandar ou vai estar por conta ainda do Orlando, o técnico interino. Se ele vai, eu não acredito que não. Também não se sabe se ele vai estar no Maracanã amanhã, né, para ver a partida, ver a situação do Corinthians, como é que ele vai se comportar. Mas o fato é que o novo técnico do Corinthians agora é o Dorival Júnior. E com isso, galera, o Corinthians se afundando em problemas sérios. Olha aqui, o Corinthians enfrenta uma crise que vai muito além dos gramados, antes do confronto com o Flamengo neste domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O clube paulista, já pressionado pelas oscilações nesse início de Brasileiro, agora tem a sua cúpula administrativa envolvida em problemas graves. Segundo informação da Gazeta Esportiva, o Conselho Fiscal do Corinthians decidiu por unanimidade sugerir o Conselho de Orientação, né, o CORE, a reprovação das suas contas no primeiro ano de gestão de Augusto Melo, que ocorreu em 24. Segundo o balanço apresentado pela diretoria, no último sábado, a dívida bruta do Corinthians aumentou de 598 milhões em 12 meses. É um recorde na história do clube, que elevou a dívida para 2 milhões 568 bilhões. 2 bilhões 568 milhões. Além disso, o déficit do exercício entre resultados com o futebol do clube social ficou em 181 milhões. Cara, é muita grana. E aí ele vem falando aqui, ó, a crise do Corinthians pode tirar até do Profut. O que é isso? Ó? O cenário pode ficar ainda pior, com a possibilidade do Corinthians ser excluído do Profut, programa do governo federal, que permite o parcelamento de dívidas fiscais em condições especiais. O clube pode estar descumprindo regras do programa, o que, confirmado, geraria uma expulsão imediata. A saída da Profut colocaria o clube paulista em situação ainda mais complicada,
podendo afastar patrocinadores e comprometer futuras receitas. Galera, mas não vamos se ligar nisso, o problema é deles. O Flamengo tem que estar com foco no jogo, jogar o que sabe, jogar o que não sabe, para ganhar essa partida e torcer aí, quem sabe, para um tropeço aí do Palmeiras que enfrenta o Bahia e a gente assumir a liderança do Campeonato Brasileiro novamente. Muita água vai rolar e eu acredito no Flamengo. Vamos ficando por aqui. Saudações rubro-negras.